Então é isso aí, nós vamos estudar hoje o segundo e o terceiro capítulos do livro Os Quatro Compromissos. Na verdade, agora a gente vai estar falando do primeiro compromisso e do segundo compromisso, né? Porque o primeiro capítulo é uma introdução super importante, só para dar uma recapitulada aqui, ele fala, o Dom Miguel Ruiz traz essa ideia para a gente de que a gente está vivendo num grande sonho do planeta, né? Que ele chama de domesticação, que é quando os adultos, logo que a gente nasce, tentam capturar a nossa atenção e capturam a nossa atenção trazendo as verdades deles, que eles, por sua vez, capturaram de outras pessoas, né? E aí a gente vai fazendo o que as outras pessoas querem que a gente faça, a gente vai acreditando em compromissos e criando acordos com o que outras pessoas instauraram aí na nossa cabeça, na nossa mente, a gente vai comprando isso como verdade e de repente a gente está vivendo uma vida escolhida por outras pessoas e não uma vida que nós mesmos construímos. Mas é interessante que logo no finalzinho do primeiro capítulo ele fala, tem um subtítulo que se chama Prelúdio de um Novo Sonho, que ele fala que é possível criar novos compromissos a partir da linguagem, porque aqui ele fala, é um livro da filosofia tolteca e eles valorizam muito a questão da comunicação e da linguagem. E aí é interessante como eles trazem que através da própria linguagem a gente vai conseguir criar novos compromissos, porque o que ele chama de compromisso, chama os quatro compromissos, o livro, né? E o que ele chama de compromissos aqui é essa ideia de que nós temos acordos com as pessoas quando a gente comprou o que nos disseram e aquilo se tornou um compromisso. Se torna um compromisso fazer com que aquilo de fato seja verdade, porque se a minha mãe falou, por exemplo, tudo que você entra dá errado, tudo que você entra não dá certo, não vira sucesso, a minha mãe, uma das pessoas que mais me ama teoricamente nessa vida, e uma das pessoas que é mais importante em termos de vínculo para mim, me falou isso, então eu crio um compromisso com ela de fazer com que aquilo seja de fato verdade. E eu começo a viver a minha vida para que aquele encantamento se concretize. E aí é interessante, porque agora no primeiro capítulo, ele vai falar no segundo capítulo, ele vai falar do primeiro compromisso. E ele vai explicar essa ideia de encantamento. Claudinha, qualquer coisa pode ficar à vontade aí, se quiser comentar, tá bom? Tá bom. Seja impecável com a sua palavra, é o primeiro compromisso. Os quatro compromissos são coisas para a gente ter grudado na geladeira, no guarda-roupa, no espelho do banheiro. Primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. E aí ele vai explicar o que ele quer dizer com ser impecável com a palavra. Primeiro, uma coisa, né, que o inconsciente, eu estava percebendo hoje, eu já li esse livro, essa é a terceira ou quarta vez, não sei, que eu estou lendo, e é a segunda vez que eu estou fazendo assim, minuciosamente para estudar junto, né, aqui na internet, esse livro, e aí eu sempre falei desse compromisso, seja impecável com a palavra. E hoje, no comecinho do capítulo, eu vi algo que está assim, seja impecável com a sua palavra. Eu sempre falei, se alguém perguntasse, qual que é o primeiro compromisso mesmo? Seja impecável com a palavra. E aqui tá, seja impecável com a sua palavra, tipo, toma conta da sua vida. Porque muitas vezes a gente entra no looping, né, de julgamento, querendo que o outro seja impecável com a palavra dele. E o compromisso é estabelecer, porque
os nossos compromissos são sempre estabelecidos com os outros. Eu estou preparando o material do encontro do dia 13 de janeiro, né, lá no Hotel Dairel, e aí um dos primeiros slides fala assim, que nenhum indivíduo nasce plenamente consciente, né? Então a gente nasce sempre dependendo do clã ali onde a gente está, do sistema de crenças no qual a gente está inserido. Família, escola, religião, aquela cultura local, cultura do meu país, eu estou inserida naquele sistema de crenças. Então, os meus compromissos, inicialmente, são com esses grupos. Só que aqui, quando o Dom Miguel Ruiz está falando, olha, agora nós vamos fazer novos compromissos. 4 compromissos novos. Então, seja impecável você com a sua palavra. E você tomando o seu poder pessoal de volta. Você se distanciando da tribo e tomando o seu lugar no mundo. Tomando o seu lugar no mundo. Então, o primeiro compromisso, seja impecável com a palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. É o que ele fala aqui. E por que a sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. O livro de Gênesis na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Por meio da palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. E Priscila, boa noite. E aí, olha só, ela não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se, de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos na sua vida. E aí, aqui é uma parte que eu marquei, que eu achei muito legal. Você pode falar. Que outro animal no planeta possui... Oi? Roberta, Oi, Cláudia. a voz tá falhando. Você sumiu. Agora você voltou. Voltei. Tá chovendo bastante aqui onde eu tô. E pode ser que dê umas instabilidades assim na internet. Aí vocês vão me avisando aí que eu paro e volto. Vamos lá. Você pode falar. Que outro animal no planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É um instrumento da magia. E aqui eu acho muito, 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 muito interessante começar a entrar com essa ideia do que ele traz sobre a magia da palavra, sobre encantamento. Mas antes ele trouxe um exemplo bem interessante. Olha, alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial usando apenas o poder de sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos. Aí a guerra se disseminou no mundo inteiro. Seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros. Baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, a palavra de Hitler será lembrada por muitos séculos. A força da palavra. Mesmo quando o cara já silenciou, já morreu, a palavra continua ecoando, continua reverberando. Existem grupos hoje em dia baseados na palavra dele. E aí é isso que ele fala sobre magia, né? É isso que ele fala sobre magia. Olha, vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo. Elas germinaram e conseguiram provocar uma destruição em massa. Conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai das nossas bocas. Um temor ou dúvida plantado em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos.
não é, gente? Uma dúvida, um medinho que alguém joga e coloca na nossa cabeça pode gerar coisas infinitas de eventos, um efeito dominó na nossa vida, por causa de uma palavra que foi semeada. A palavra, e aí é o conceito legal dele, olha, a palavra é como um encantamento, e os seres humanos costumam usá-la como feiticeiros, encantando impensadamente uns aos outros. Cada ser humano é um mágico. Através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. E aí ele fala assim, que se você fala assim, nossa, eu tô vendo, você tá com o rosto, assim, a sua pele, o seu jeito de olhar tá parecendo de alguém que tá muito doente, que isso pode servir como um encantamento na vida da pessoa. Eu acho que os evangélicos chamariam de profecia, né? Mas é algo que de fato, é uma semente, que a gente pode germinar na cabeça do outro e pensar, nossa, você já viu como a fulana tá diferente com você? Pá, lançou a sementinha da dúvida, a sementinha da discórdia, a sementinha do medo, da inveja, da maledicência. E assim como a gente pode lançar essas sementes, a gente pode lançar sementes que quebrem encantamentos também, que quebrem compromissos passados. E ele vai falar disso aqui. Porque quando ele fala de seja impecável com a sua palavra, ele está falando especialmente sobre autocuidado. Ele está falando da gente ser impecável com a nossa palavra no trato com a gente, no trato com a gente mesmo. Olha só, durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opinião a nosso respeito sem sequer refletir. Boa noite, Margarida, seja bem-vinda. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas, como, por exemplo, não ser bom em natação, em outro esporte, na arte de escrever. Alguém diz, veja, aquela menina é feia. Ela escuta, acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja, enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Isso que o Dom Miguel Ruiz aqui está chamando, porque é uma filosofia indígena, né, gente? E aí, isso aqui que ele está chamando de encantamento é uma semente que alguém lança em nós através da palavra e que a gente nutre. Uma sementinha que a gente fica cultivando, é verdade, eu sou feia, é verdade, eu sou feia, é verdade. Alguém te falou, você é feia. Você ouviu alguém falando, nossa, que menina feia. E você compra aquilo e você fica alimentando, 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 alimentando aquilo, de alguma forma. E aí, olha o que ele diz, ao captar nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou para pior. Nossa, você não sabe fazer isso direito, não. Aquilo pode capturar a nossa atenção e você ficar olhando só para aquilo. Sabe quando alguém fala uma coisa que te machuca muito e aquilo captura tanto sua atenção que você só fica o dia inteiro olhando só para aquilo, pensando só naquilo, martelando aquela frase. Não acredito que o fulano falou isso, não acredito que o fulano falou isso. E aquilo captura tanto sua atenção e isso acontece com a gente adulto. Imagina a gente criança, em que a gente de fato quer a atenção, né? Quer se prender à atenção dos adultos cuidadores, dos cuidadores principais que estão ali ao nosso redor, pode ser mãe, pai, avô, tio, seja lá quem for. E aí, aquela pessoa fala aquilo, você faz o compromisso com aquilo da sua vida, né? Veja bem, um exemplo. Você pode acreditar que é estúpido e ter acreditado nisso até onde vai sua lembrança. Lá atrás, nem lembro quando mais. Esse compromisso talvez
seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido, porque quando a gente tem uma crença, a gente vai agindo para corroborar, para comprovar que aquela crença é verdadeira. Por exemplo, se eu tenho uma crença que eu sou feia, eu tenho uma tendência a me vestir de uma maneira que não mostre muito meu corpo, e não é porque só porque eu não tenho desejo mesmo de mostrar o meu corpo, é porque eu acho que aquele corpo é feio, não merece ser mostrado, e porque as pessoas vão falar de mim, e aí eu tenho uma tendência de me vestir de um jeito que me deixe mais feia, entende? Então, provavelmente dirá a si mesmo, eu gostaria de ser esperto, mas eu devo ser estúpido, ou não teria feito aquilo. Eu queria muito ser esperto, mas sabe lá o que eu fiz? Eu sou um estúpido mesmo. A gente fala isso pra gente mesmo, né? A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos apenas pela crença em sua própria estupidez. E aí a gente vai alimentando isso, e quando ele fala que o primeiro compromisso é seja impecável com sua palavra, é de você parar de lançar sobre si encantamentos que o outro já lançou. Se alguém te falou, nossa, Roberto, você é burra, e você fica ainda repetindo, nossa, eu sou burra mesmo, nossa, eu sou burra mesmo. Não, Roberto, você é lerda, nossa, eu sou lerda mesmo, nossa, eu sou lerda mesmo. Aí você sabe que eu demorei a fazer porque eu sou lerda, né? E aí a gente vai alimentando a semente, dando força para essa semente. Até que um dia alguém prende a sua atenção, alguém muito especial, e usando a palavra, é sempre por meio da palavra, diz, você não é estúpido. Olha só, tanto de coisa que você faz. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como um estúpido. Um encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. Do mesmo jeito que se chegar alguém e falar assim, nossa, é verdade, você é a pessoa mais estúpida que eu já conheci, o encantamento pode ser reforçado, o acordo, o compromisso pode ser reforçado. E aí, olha o que ele fala, o conceito. Ele está tirando a ideia de pecado das religiões e ele traz essa ideia de pecado que eu acho incrível, incrível. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo o que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo é um pecado. Tudo que você sente, faz, acredita ou diz que se volta contra você mesmo. Tudo que você faz para se diminuir, para se maltratar, para não se cuidar. Tudo que você faz contra você mesmo é um pecado. Ser impecável é não contrariar a sua natureza. E qual é a nossa natureza? Você pode olhar pelo um aspecto aí, se você acredita em Deus, você pode olhar para um aspecto que a sua natureza é de filho dessa divindade. Como filhos, nós somos herdeiros dos seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Soberanamente justo, bom, amoroso, misericordioso. E nós somos herdeiros dessas virtudes. Eu posso pensar ser impecável é não contrariar sua natureza em termos de natureza mesmo. A perfeição da natureza e a gente sendo natureza, ser impecável é não contrariar a minha natureza. Bondosa, amorosa, acolhedora. Deixa eu ver o que a Priscila colocou aqui no comentário. Sabe que vem observando essa questão de pecado, analisando causa e efeito. Tem um conceito de pecado que é interessante também. Sabe aquela coisinha tiro ao alvo? Que a gente até brinca às vezes com criança assim de dardos?
aquela coisa assim do arco e flecha, tem o arco, a flecha, e tem aquela coisinha assim, com um círculo vermelho no meio, outro círculo lá, que é o alvo, né? Nesse esporte, assim, o pecado, uma vez eu vi um cara explicando que o pecado é o trajeto de quando a flecha é solta até chegar no alvo. O pecado é esse espaço aqui, ó. E tudo pode acontecer no espaço. E pode desviar do alvo. Mas o arqueiro, ele sempre pode pegar a flecha e tentar de novo. Né? Não é uma coisa para a gente se culpar, se punir. Ser impecável com a palavra é autocompaixão. É autocompaixão. Roberto, Diga. tá boa. Eu comecei a escrever, mas é muito grande, aí eu saí de onde eu estava para eu poder falar. Diga. Não, eu estava observando essa questão de causa e efeito, o efeito real mesmo na gente, porque, igual você estava falando, a palavra, né, o que ele coloca de pecado, assim, toda vez que a gente lança uma palavra maldosa contra a gente, maldosa no sentido de não diminuir ou de nos incapacitar, né? Quem sofre a gente. E aí eu comecei a observar, a partir de criança sempre ajuda a gente a ver coisas que a gente não vê, né? E aí eu estava observando, a minha filha falou comigo assim, semana passada, mãe, eu percebi que toda vez que eu conto uma mentira, a minha barriga dói. Então, assim, a gente fica observando, eu estava observando isso, assim, porque tem muito essa ideia, igual você falou, religiosa, você não pode pecar porque você desagrada a Deus, como se fosse algo fora, né? Mas você vai se desagradando, né? A verdade é essa, e não vê, né? Então, assim, pegando pelo exemplo dela, minha barriga dói, então você mente, seu corpo físico sente, né? Você engana alguém, acaba que você começa a ficar confuso e não conseguir, entendeu? Assim, o pecado ele não traz um problema externo, estou desagradando a uma entidade que eu não vejo. Não, você está desagradando a você mesmo, você está se matando a você mesmo. Então, faz muito sentido essa questão que você coloca com relação à palavra, né? Toda vez que você vai usando a palavra de uma forma maldosa consigo mesmo e até com outros, acaba que você vai se machucando, né? Eu Sim, penso isso. sim. E reforçando, né, Priscila? Reforçando crenças que das quais a gente precisa se despedir. Sim. Até nesse Vai sentido. validando as mentiras nas quais a gente está envolvida há tanto tempo, né? Até penso, não sei se até aí já está fora, porque essas ondas que falta aí de muito positivismo e tudo mais, só que a gente tem tanta facilidade de ficar repetindo, ai, nossa, como eu sou burra, fiz isso de novo, ai, nossa, como não tô legal. Então, a repetição do positivo é válida, né? Nossa, uma boa ainda. Bom dia, nossa, eu vou fazer isso, eu estou entendendo. Então, assim, até a gente acostumar a repetir o positivo para isso entranhar na gente mesmo, né? Sim, sim. E eu acho que é mais assim, começar a trazer uma clareza para essas falas que a gente tem, assim, de eu não faço nada direito. Acho que eu já até conversei, não sei se foi com a Cláudia, acho que foi. Eu não faço nada direito. E aí, talvez você escutou isso lá atrás, você não faz nada direito. Eu compro, vira um encantamento, um acordo. Não faço nada direito. Aí eu começo a repetir isso começa a ser verdade. Tá vendo? Aí uma coisa dá errado, você fala, tá vendo? Eu não faço nada direito mesmo, não presta para nada. E aí você começar a trazer
racionalidade, lógica e clareza para essas coisas e falar assim, sair um pouco da emoção e olhar para isso e falar assim, cara, eu não faço nada direito mesmo, deixa eu ver aqui. Se tiver dificuldade de olhar sozinho, chama alguém que gosta muito de você e pede para essa pessoa te ajudar. O que você acha que eu faço direito? A pessoa fala assim, nossa, você é uma boa cozinheira, você é uma boa mãe, você é boa de fazer tricô. Em alguma coisa, porque essas generalizações, elas acabam sendo muito maldosas, assim, de muita autossabotagem com a gente mesmo, né? E vai reforçando, mentira, cara, não, eu não sou bom em nada, isso é uma mentira. Dá tudo errado, é uma mentira, né? E aí ele coloca aqui, olha só, ser impecável é não contrariar sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos sem julgamentos ou culpas. Sabe, às vezes você de fato fez uma coisa errada, sei lá, era para ter guardado, você está no seu trabalho, era para ter guardado um negócio aqui, você guardou ali. E você não precisa ficar falando, nossa, eu estou boando, nossa, eu tudo errado, nossa, é verdade. Sabe, é você ver o fato sem carregar ele de julgamento e culpa, sem usar a palavra para te diminuir, para te menosprezar, e, e corrigir. Ó, tinha que ter guardado ali, pega e guarda. A gente tem dificuldade de assumir responsabilidades, né? Eu vivo assim, gente, eu tenho 23 anos de sala de aula, 23 anos dentro de escola. É o que eu mais vejo na educação. Tem uma coisa que eu acho que é sistêmica, assim, que é estrutural, de um cargo que não tem muito valorização no país, então as pessoas já têm uma baixa autoestima que é do cargo. Na educação infantil, onde eu atuo, uma baixa autoestima do cargo maior ainda, porque é menos valorizado ainda, né? Então, assim, nada é ninguém que fez. Estragou um brinquedo no parquinho, nunca é minha turma, nunca fui eu. O brinquedo se estragou sozinho. E uma dificuldade, por quê? Porque é um lugar, e isso eu vejo muito na escola, porque é o ambiente que eu estou, mas acho que isso é uma coisa da nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade, boa noite, Marja, que está buscando culpados o tempo todo, né? Alguém para falar, mas tinha que ser a turma da fulana, aqueles meninos lá, difícil, ela não põe limite nos meninos. E olha lá, a mãe, a gente que era mãe, né, gente? Acabei de conversar isso. Eu falei com a Cláudia que eu atrasei um pouco, eu estava na minha terapia, falando sobre isso. Nasce uma mãe, nasce a culpa, porque a mulher, estruturalmente na nossa sociedade, já é a culpada de tudo, né? Foi estuprada porque estava com shortinho. Se veste de calça, não existiriam estupradores. E se é mulher e mãe, ou é mulher e é uma trabalhadora, é mulher e qualquer outra coisa aí, que a mulher sempre mais carga nas nossas costas. E aí, quando ele traz, seja impecável com a sua palavra, não faça isso com você também. Muitas pessoas já fizeram. Quebre a corrente. Ser impecável, não, antes disso, o pecado começa quando você se rejeita. Nossa, essa também é frase de geladeira, né? O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. De novo. Eu acho que esse é o resumo desse capítulo, essa frase. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. E não é só falando assim, não é só é uma pecadora que está acordada agora, né, Claudinha? Somos hashtag do nosso assunto, somos todos pecadores. Gente, nós aprendemos, a crianças aprendem, isso é até interessante para a gente tomar cuidado e não fazer isso com as nossas crianças, elas aprendem que elas são um problema. Elas aprendem que elas são um problema, porque a gente adulto é chato pra caralho, a gente é muito reclamador o tempo todo, né?
E é muito assim, de cobrança, de endividamento do outro, né? Eu deixei de viver, outro dia eu estava atendendo uma moça, ela falou que ela sempre escutou da mãe assim, eu deixei de viver tudo na minha vida, pô, depois que eu tive você. Então, olha o peso para essa criança, cara, eu sou um estorvo na vida da minha mãe, né? Porque se eu não tivesse existido, ela teria feito tantas coisas. Ou então a gente fala que quando é filho é caro demais, né? Eu sei que eu vivo isso na minha própria casa, assim, eu vejo um endividamento tanto da minha mãe esperando coisas como um pagamento pelo que ela fez a vida toda por nós, e várias coisas que ela deixou de viver na vida dela porque teve filhos, e eu vejo de alguma forma muito estrutural, muito forte, de alguma forma eu repetindo isso com as minhas filhas, sabe? Por mais que eu tenha clareza, conhecimentos, por mais que eu seja uma pessoa que faço todos os tipos de terapia para olhar para as minhas questões, isso é tão forte, o que vem desses compromissos, desses encantamentos, é tão forte que a gente tem uma dificuldade de romper, mesmo depois que a gente vê. Por isso que esses grupos aqui, igual a gente está, são importantes. Por isso que terapia é importante. Por isso que está sempre lendo, vendo vídeos, indo em curso, imersão. Por isso que isso é importante, porque vai nos ajudando nesse fortalecimento de criar novos compromissos, de criar novos acordos, novas crenças dentro de nós. É pesado, Priscila. Isso é muito pesado. Olha só o exemplo que ele dá aqui, ó. Porque ele está falando sobre ser impecável com a sua palavra e não usá-la contra você mesmo. Mas olha como que ele fala, como que vai além disso que a gente está falando aqui. Se eu o encontro na rua e chamo de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Eu não falei, nossa, eu sou estúpido. Eu falei, fulano, você é estúpido. Parece que eu usei a palavra contra a pessoa, mas olha a pegadinha. Na realidade, meio que a Priscila falou, eu a estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado com minha palavra, eu envio isso para você, eu estou usando isso de alguma forma contra mim. Porque uma coisa é eu ter raiva, por exemplo, estou com raiva. Manifesto a minha raiva te xingando. E isso vai despertar algo em você, você me xinga, isso volta para mim, isso continua me fazendo mal. Então, ser impecável com a palavra, mesmo quando se trata do outro, também é um cuidado comigo. Ah, isso quer dizer que eu tenho que guardar raiva? Não, não quer dizer que tem que guardar raiva. Quer dizer que a gente tem que aprender meios eficazes de deixar. Tá aqui pregado aqui, ó, o resumo da imersão passada. Tá pregado aqui, ó. Deixar estar, sentir, perceber a raiva e deixar ir e soltar, que vai ser de vários métodos, vão ser métodos de respiração, vão ser atividade física, você vai descobrir o seu método, que não é socando um coleguinha, porque isso de alguma forma volta para nós. E eu não estou falando dessa coisa moralista e comportamentalista de nossa, o que você faz volta para você, viu? Porque isso, vocês percebem como que isso é tentar educar pelo medo? Você perceber isso, né, amiga? Nossa, tá fazendo isso? Volta para você, viu? Nossa, tá passando essas coisas, tá lascada desse jeito, é porque lá atrás você fez isso. Quer dizer, não faça assim, porque lá na frente você não sei o quê. Então, é sempre pelo medo. Não se trata disso, se trata de autopercepção, de autoconsciência. A autopercepção que a filha da Priscila teve, de todas as vezes que eu minto, me dá uma certa dor na barriga. Todas as vezes que eu solto a minha raiva, de uma forma impulsiva, descontrolada em alguém, isso ecoa de alguma forma desconfortável aqui em mim. Ser impecável com a palavra, tanto com a gente mesmo quanto com o outro, vai ser sempre uma forma de autocuidado.
Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Gente, algumas religiões diriam que cara egoísta, só fala da gente se colocando em primeiro lugar. Mas veja bem, se eu sou impecável com a palavra, porque eu estou pensando no amor que eu tenho por mim e em como eu quero me sentir bem, isso de alguma forma não vai reverberar em todo mundo que está ao meu redor? Isso é egoísmo ou isso é um tipo de amor que a gente ainda precisa para aprender, para entender? Olha só que importante isso aqui. Se você se compromissar a ser impecável com sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno que existe em seu interior. No entanto, essa parte aqui, ó. No entanto, é difícil firmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra, antes de eu continuar lendo esse pedaço também importante aqui na sequência, mas quando ele fala desde berço, mentir, não é mentir, eu fui no supermercado e a pessoa pergunta, você foi no supermercado? Eu falo, não fui no supermercado, não é só essa mentira, mas é mentira se quando alguém fala, você ficou chateado? Você fala, não, tá tranquilo, e dentro de você, aquilo está te envenenando de alguma forma. Não é a emoção que é um veneno, é o guardar que é o veneno. Raiva, tristeza, inveja, ciúme não são venenos. São manifestações da nossa alma, das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas relações. Guardar, não comunicar, não conversar sobre isso, não olhar para isso que é o problema. E aí a gente não é impecável com a palavra porque a gente aprendeu a esconder isso. Porque um dia, quando você começou a chorar, ou quando você deu um surto de raiva quando você era criança fazendo pirraça, alguém te bateu e falou que não era para fazer aquilo. E você aprendeu a sorrir mesmo estando puto de raiva. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Lembra que ele falou, né, no último capítulo, o inferno é aqui. Esse lugar de dores, prantos, ranger de dentes, é aqui. E é aqui que a gente cria esse relacionamento baseado em falsas verdades. Então ele fala que o poder da palavra aqui nesse mundo do sonho é utilizado de forma muito errada. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, para culpar, para causar remorso, para destruir. Claro, nós podemos até usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Para manipular, né, gente? Não, tudo bem, se quiser ir, não tem problema não, fique aqui sozinho. E você fala no tom mais doce, mas você sabe, no fundo, que aquilo ali tem manipulação por trás. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Sempre que a gente escuta uma opinião e acredita nela, a gente estabelece um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Olha o que aconteceu na escola. Uma criança falou assim: eu não quero sentar perto da fulana, porque a fulana tem uma pele, a fulana é negra, e falou: a fulana tem uma cor de pele muito feia. Crianças de 5 anos. Essa criança ouviu isso seguramente de um adulto. E aquilo, ali dentro dessa criança, muito cedo já se formou um compromisso.
E como eu ouvi isso provavelmente de alguém que eu amo muito, que é uma referência para mim, eu preciso fazer essa verdade valer. Só que aí entra a professora e fala, engraçado, eu acho a pele dela maravilhosa. É muito diferente da minha, é muito diferente da sua, mas é maravilhosa. Sabia que quando eu era criança, meu sonho era ter filhos pretinhos assim, mas eu não consegui. Então, quando eu olho para ela, é como se ela fosse a filha do meu coração que eu não tive pretinha. E aí, essa criança que tinha um compromisso lá, também vê nesse adulto professora uma referência e fala: é? Então eu vou pedir desculpa para ela. E quando ele pede desculpa e começa a brincar com ela, ele cria um novo compromisso. Só que tem uma coisa: compromissos são repetições, são coisas que a gente reforça. Talvez eu não tenha tanto tempo de convivência durante as 24 horas do dia para reforçar o que eu falei para ele. E na balança, assim, do que ele escuta na família, né? Ele traz essa frase aqui, quando ele fala, sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças, né? O que eu acredito, o que eu não acredito, o que é valor para mim, o que não é valor para mim. Ele fala isso porque ele cita um exemplo aqui, que havia uma mulher super inteligente, descolada, bem-sucedida, chegou em casa do trabalho, cansada, e a filha dela estava ali, e ela estava com uma certa dor de cabeça, essa mulher, e é boa, bacana, tudo bem. Para a gente ver que esses encantamentos que lançam por nós não são pessoas querendo nos sacanear. São, às vezes, pessoas mais invigilantes e também que tiveram seus encantamentos lá atrás, né? Mas essa mulher, a filha dela estava dançando, se sentindo a menina mais perfeita, bailarina, e cantava. E quanto mais ela se empolgava, mais alto ela cantava, e a mãe fala assim para ela, porque percebeu que a dor de cabeça só piorava com aquele barulho da filha, ela falou, cala a boca, você tem uma voz horrível, você não pode ficar quieta. A tolerância materna naquele momento, quase nula, a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditou que a própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e quando lhe pediu que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros se tornou difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que calar sua boca. Que aí ela não seria o incômodo que estaria gerando a dor de cabeça na mãe. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento, que é um encantamento que ela não sou. Um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que atraiu malefícios que encantaram a própria filha. Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Porque, bem, nós não estamos nesses movimentos de olhar lá para trás para achar culpados. E isso é de um estado de consciência infantil, e especialmente da sociedade brasileira, que tem um estado de consciência totalmente infantil. Interessante falando sobre isso, um parênteses,
Estudos sobre suicídio mostram que no Japão, que tem um número grande de suicidas, eles suicidam muitas vezes por autorresponsabilidade. Eu sou fracasso, eu não dei certo, eu não obtive sucesso, eu não consegui, eu decido pôr o cabo da minha vida por minhas próprias questões. Paf. Tem as implicações lá, precisam de terapia também, sim, é um viés terapêutico diferente, sim, mas aqui no Brasil a culpa é do meu namorado que não me quis. A culpa é dos meus pais. A culpa é do governo. A culpa é da religião. A culpa é sempre de um externo culpado e a gente segue nesse estado de consciência infantil de eternas vítimas, que para conseguir tudo que quer, dá o jeitinho brasileiro que a gente acha que é lindo, bonitinho, mas que na verdade é a manipulação da vítima, porque as vítimas são extremamente manipuladoras. Para ter o que quer. É a criança que faz a pirracinha para conseguir o que quer. Fecha parênteses. Falei dessa questão da culpa, porque agora não é, então a culpa eu ouvi isso da minha mãe a vida toda, então está explicado. Não é isso. Sua mãe e seu pai podem ter feito o que eles quiserem, o que eles deram conta de fazer com você lá atrás. Você hoje continuar agindo com base naquilo é sua responsabilidade. Você escolhe olhar para isso ou não olhar. Escolhe transformar a rota, replanejar o caminho ou não. É o adulto de hoje que muda a rota. Essa mãe fez o que a própria mãe, o pai, os outros educadores fizeram a ela de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Esses tipos de encantamentos são difíceis de quebrar. A única maneira de fazer isso, de desfazer um encantamento, é realizar um novo compromisso baseado na verdade. É isso que a gente tem que perseguir, gente, tirar as falsidades, as mentiras da frente e ficar com a verdade. É verdadeiro para essa menina que cala a boca, não fala nunca mais, a sua voz é horrível? Não, a mãe dela só estava cansada, sem intolerância. A mãe dela só estava com dor de cabeça. Então eu tiro essa mentira da frente e persigo a verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com a palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras que criam malefícios, e do outro está a verdade que possui o poder de quebrar os encantamentos. Apenas a verdade pode nos libertar. E aí, ele entra aqui num outro tópico desse capítulo, que ele fala assim, que observando bem o comportamento humano em relação à linguagem na vida cotidiana, ele fala que tem uma forma de interação que torna tudo pior no que diz respeito a usar de uma forma maléfica a palavra que é a fofoca. Fofoca. E aí ele cita uma expressão antiga que fala assim, a miséria gosta de companhia. Porque, olha, quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor fofocando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que nem conheciam. E aí, isso era transferido com as opiniões e nós aprendíamos que essa era uma forma normal de se comunicar. Nós aprendemos que é normal se comunicar julgando os outros, falando o que é certo, o que é errado para a vida dos outros, sendo que você não está lá nem vivendo a vida do outro. Nós aprendemos que é legal que empatia, veja bem, o que nós aprendemos? Que empatia é se colocar no lugar do outro, e aí você abre o seu bocão para falar assim, eu, no lugar dele, não tinha separado. Mas você não está lá vivendo no lugar dele. O medo e o sofrimento são parte importante do drama planetário. São a maneira do sonho do planeta nos manter agachados.
As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma que ele faz uma analogia antes com a questão de computadores, né? Por exemplo, você está começando uma nova aula, olha isso, gente, se isso não acontece, se não é a nossa vida cotidiana. Você está começando uma nova aula com um professor e está aguardando isso ansiosamente por muito tempo, está super empolgado. No primeiro dia de aula, você encontra alguém que já fez aula com aquele professor, que já cursou aquela matéria, e essa pessoa te fala assim, ai, preguiça desse professor. Não faz nada ideia do que ele está falando. Não fala nada com nada. Cuidado, hein? Já ouvi dizer até que ele é tarado. Imediatamente você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional, você gruda, você cola no código emocional da pessoa quando ela te falou isso, mas não está consciente das motivações dessa pessoa. Às vezes essa pessoa tentou namorar com esse professor e ele não quis nada com ela está espalhando para todo mundo que ele é tarado. Ó, ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar nessa disciplina. Talvez ela estivesse simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo, no preconceito. Qualquer coisa, ela pode estar falando dela mesma, não do cara. Mas você aprendeu a ingerir informações como uma criança. Alguma parte do seu ser acredita naquele comentário. Gente, isso aqui é sério demais, meu Deus. Não me deixe esquecer disso no meu dia a dia. Quando a gente compra uma opinião que vem do outro gratuitamente, nós estamos num estado de consciência infantil, porque era isso que a gente fazia lá atrás. Usa essa roupa aqui porque ela é bonita. E aí a sua mãe falou que ela é bonita e que ficar bonita em você. E aí você compra e você veste aquela roupa, às vezes nem querendo vestir aquela roupa. Mas você era uma criança que não tinha recursos, nem espaço psíquico, nem possibilidades, nem hierarquicamente você poderia negar, de repente, vestir aquela roupa, embora isso comece a acontecer em algum período da vida, quando a gente quer se separar, entender a nossa identidade longe de pai e mãe. Mas veja bem, se hoje chega um e fala, você vai ter aula com esse professor? Escola, né? Aí Janice, que é de escola, não me deixa mentir. Vai ter aula com esse aluno? Nossa, você pegou essa turma? Porque nós somos cruéis. Nós somos cruéis. A gente não gosta que a pessoa tenha a sua própria experiência. Deixa eu conhecer esse professor pelos meus próprios olhos. Deixa eu conhecer essa turma, esse aluno pelos meus próprios olhos. A gente já quer mostrar que sabe mais do que a pessoa que está chegando lá. Nossa Senhora, ai, Caio, eu conheço. Que coisa mais egóica, né, gente? É o ego que quer conhecer tudo. Durante a aula, enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da fofoca. Então, começa a falar para os seus colegas de classe da mesma forma. Nossa, é mesmo? Parando, viu? Sabe nada com nada. Sabe de nada que está falando. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. E aí, aqui na sequência, na página, a gente está mais ou menos na página 45, ele fala assim, pior não é que ainda existem pessoas que querem total hackear o sistema, assim, que é... Elas não falam assim, porque às vezes a pessoa chega para você numa boa intenção que o inferno está cheio e o inferno é aqui, a pessoa fala, nossa, aquela turma lá é tão difícil, tá querendo, sei lá, o quê. Mas tem pessoa que fala com a intenção de gerar o mal-estar. Ele fala que essas pessoas são as mais perigosas. E que a gente tem que ser impecável no uso da palavra para a gente entrar no jogo da verdade nesse momento. E a gente ter coragem de abrir a nossa boca grande, que a gente abre para falar um monte de coisa que não presta, a gente abrir a boca para falar assim, ah, tá bom, não me conta mais que você já conhece da turma, não, deixa eu conhecer ela pelos meus próprios olhos. Por que a gente não faz isso? Ah, tô chegando na escola agora e vai que eles não gostam de mim, me acham chata, antipática. A gente está querendo continuar no sonho infantil de agradar todo mundo. E com isso, a gente vai perdendo
a impecabilidade da palavra, né? Por anos a fio assimilamos fofocas e opiniões dos outros, mas agimos conosco da mesma forma. Constantemente nos dizemos coisas como: puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho, estou perdendo os cabelos, sou estúpido, nunca entendo nada, jamais serei bom o suficiente, nunca serei perfeito. Está vendo como usamos nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você entender o primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra, você passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro na forma como você lida consigo mesmo, e depois na forma como lida com as outras pessoas, especialmente aquelas a quem mais ama. Considere quantas vezes você fofocou. Ah, gente, isso é tão sério, meu Deus do céu. Nossa, quando eu reli isso hoje, eu fiquei com o coração apertado. Considere quantas vezes você fofocou sobre a pessoa amada para conquistar o apoio de outros para o seu ponto de vista. Porque, gente, vamos pensar. Pensa lá no seu trabalho. Você não gosta do fulano. Você não gosta do João. Você quer falar mal do João. Você vai procurar uma pessoa que gosta do João? Não. Você vai procurar uma pessoa que também talvez não goste do João, para quê? Para que ela valide o que você está sentindo. Na verdade, é só uma ferida de quem está querendo que as próprias opiniões sejam levadas em conta. A gente precisa olhar para nossas feridas e parar de olhar para fora. Quantas vezes você capturou a atenção alheia e espalhou veneno sobre quem mais ama a fim de tornar a sua posição correta? Você não acha que eu estou correta? Olha só o que ele fez. Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista e não é necessariamente a verdade. Ela deriva, sua opinião deriva de suas crenças, do seu próprio ego, do seu próprio sonho, do seu sistema de crenças, do sonho das instituições onde você foi criada. Criamos todo esse veneno e os espalhamos aos outros para que possamos nos imaginar certos em nosso ponto de vista. Cabe a você. Não, antes disso, vou ler. Quanto você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade da sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. É proporcional, tanto que eu amo a mim mesmo, como eu me sinto em relação a mim mesmo e a qualidade das minhas palavras. E eu acho que é tipo via de mão dupla, assim. E tudo isso aqui é um ciclo que está convidando a gente a ter autocompaixão. Cara, eu fiz uma merda ali agora, fiz uma coisa super errada, mas eu continuo sendo merecedora do meu amor. Eu continuo sendo merecedora do amor de Deus. Eu vou arrumar um jeito aqui de consertar isso que eu fiz, porque eu não achei legal, mas tá tudo bem. E aí o que a gente fala? Nossa senhora, eu sou uma bosta mesmo. Nossa, eu não faço pressa pra nada. Eu tinha que morrer mesmo. E a gente é como a gente se sente em relação a gente mesmo, né? Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com minha palavra. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota de sua mente. Semente, gente, isso é tão sério, porque isso, a nossa semente é que vai transformar o sonho do planeta inteiro. Se nós chegamos nessa crise aí social, mundial que a gente viveu de 2010 para cá, e nós chegamos nesse estado de ultra-individualismo, de egoísmo, de violência verbal, de violência emocional, de violência
física. Se nós chegamos no mundo do jeito que está, foi por causa de sementes que foram lançadas. Se a gente começar a lançar novas sementes, nós somos os novos semeadores de um novo sonho. Isso é muito sério. E começa por nós. Começa por nós, começa pelo modo como nós nos tratamos. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo e transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver no céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino do céu apenas com esse compromisso. Seja impecável com sua palavra. E aí ele passa para o segundo compromisso. Então, o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso, todos os outros estão meio dentro desse primeiro, mas quando ele desmembra, fica muito claro. E o segundo é libertador se a gente conseguir vivenciar, se a gente conseguir se vigiar para vivenciar, que é não leve nada para o pessoal. Não leve nada para o pessoal. Ele fala logo no comecinho desse capítulo 3 que assim, os 3 compromissos seguintes se originam do primeiro. Você leva tudo para o pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa através de você e te prende no sonho do inferno. Te prende. O que ele chama de inferno é esse mundo de dor, de sofrimento, de medo que as pessoas criam através da linguagem. Quem está aqui, né, ele não viu o estudo do primeiro capítulo, onde ele explica essas linguagens do povo tolteca, veja a gravação anterior, porque é muito importante. O que causa sua própria captura, aqui ele dá um tapão na cara, com força, ó. O que causa sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima do egoísmo. Cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Durante o período de nossa educação ou domesticação, aprendemos a levar tudo para o lado pessoal. Achamos que somos responsáveis por tudo. Eu e sempre eu. Nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Por quê, gente? Porque lá atrás, quando a gente estava sendo educado, na nossa infância, parecia que era. Quando a mãe chega e fala, ai, cala a boca, para de cantar, sua voz é horrível, você está me irritando, eu tô com dor de cabeça, me dá sossego. A menina, cara, isso é sobre mim, eu estou fazendo mal para minha mãe. Só que a criança não tem espaço psíquico, nem espaço de contenção emocional para lidar com isso e falar assim, cara, minha mãe está cansada, isso não é sobre mim. A gente vai comprando que tudo é sobre nós. E aí, adultos, velhos, barba feita, nós, depois dos 40 e já, como eu, no meu caso, ainda continuo achando que é sobre nós. Só que hoje a gente já dá conta de entender que, ó, nada que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro mal. Todas as pessoas vivem em seu próprio sonho, em sua própria mente, estão num mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que os outros sabem o que está em nosso mundo, aquilo que tentamos impor ao mundo deles. O que dizem,
o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes, que eles travaram lá, os acordos, os encantamentos deles lá com outras pessoas. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante a domesticação. Hoje estava rolando uma conversa lá na sala dos professores. Ai, deixa eu lembrar. Estavam falando da Ludmilla, que errou o hino nacional aí em algum lugar, que eu não estou sabendo o que foi isso que aconteceu. Ela foi cantar o hino nacional, num lugar legal, importante, mundial, e errou o hino brasileiro. E aí uma professora falou assim, dançar na boquinha da garrafa até o chão, sabe. E a outra falou, e cantar funk, sabe. Aí, e eu estava só ouvindo e pensando, cara, isso já é julgamento, mas só eu falar isso, eu também já estava julgando que é só falando, né, é foda, né. Mas eu pensei assim, cara, isso é um julgamento, né, em relação ao tipo de dança que a pessoa escolhe, ao tipo de música que ela escolhe. É um julgamento que também já é estrutural, porque as pessoas julgam o que vem da periferia, e eu fiquei viajando isso na minha cabeça, eu não ia falar isso com elas, jamais. Porque ali era sobre elas. E o que estava rolando dentro da minha cabeça é sobre mim, sobre os meus valores, sobre o que é importante para mim hoje. E aí, teve uma hora que eu não aguentei abrir a boca porque uma pessoa falou assim. Elas começaram a cantar o hino e erraram. Elas começaram a cantar o hino lá e erraram. Eu falei, aí, ó. Aí eu não aguentei. Eu falei, aí, ó, vocês também estão errando o hino. Pelo menos elas sabem dançar na boquinha da garrafa. Vocês não sabem nem cantar o hino, nem dançar na boquinha da garrafa. Aí, cara, uma delas ficou assim, não, graças a Deus, nem quero saber. E aí você disse, cara, não era sobre mim. Não era sobre a Ludmilla. Era sobre o que é valor para cada uma. Para uma é um valor saber cantar um hino, embora a gente também não saiba. Brasil, um sonho eterno, um raio vívido, imenso, seja símbolo. Essa parte todo mundo erra, gente. A gente sempre dubla. E não tem um juiz aqui te falando assim que você é errado porque você errou o hino, porque você não está sendo visto como a Ludmilla. Não leve nada para o pessoal, porque não é sobre a gente, é sobre o outro, sobre os filtros dele, sobre os compromissos dele, sobre a realidade do sonho do sistema de crenças dele. Se alguém emite uma opinião e diz, nossa, como você engordou, não leve para o lado pessoal. A verdade é que essa pessoa está lidando com os próprios sentimentos, com as próprias crenças, com as próprias opiniões. Ela está tentando te envenenar, e se você levar isso para o lado pessoal, estará aceitando veneno que se torna seu, mas que não era seu. Na pandemia eu ganhei uns quilinhos, né, gente? Na pandemia eu ganhei uns bem 7 quilinhos, que está aqui, firme e forte comigo. Estou fazendo em processo de reeducação alimentar, atividade física, e eles não vão embora, eles gostaram de ficar aqui. E aí eu estava num encontro de família outro dia, né, que é os encontros abençoados que a gente participa, e uma tia falou assim, nossa, você ganhou uns quilinhos, né? Tipo, eu vejo os meus quilinhos a mais todos os dias, ninguém precisa me falar. Mas eu sei assim, né? Lá na hora eu não sei nada. Aí fiquei puta por dentro. Mas a gente fica puta por dentro, aqui, parênteses, né? Porque a pessoa não te fala assim, nossa, o seu cabelo tá bonito. Nossa, eu vi que você tá postando não sei o que na internet. Não, que legal você tá fazendo isso. Não, a pessoa faz questão de lançar um veneno para você e a gente compra, né? Só que, lendo isso aqui hoje, eu pensei que é, de fato, uma pessoa que está lidando com as próprias questões, com os próprios quilos a mais. E talvez, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca engordei, talvez eu tenha engordado e causou algum bem-estar na pessoa, entendeu?
A pessoa está lidando com as questões dela. Ontem eu li, gente, eu estou lendo um livro, ele é tão foda, mas ele é tão pesado, se chama A Força que Há em Nós. Eu estou fazendo um curso com a autora dele, que se chama Dawn Watson. Ah, é muito pesado. E aí, ela tem um momento lá que ela fala, ela conta a história dela, sabe? Uma história de muita dor. Mas é uma história. Só um minutinho, gente. Precisei derrubar tudo aqui para o computador não desligar. É,
Ai, gente, voltei. Achei que ia dar para continuar na hora que eu coloquei o cabo da bateria e não deu e caiu, desligou. E aí, para voltar, meu computador tá velho, antigo, 1900 Adão e Eva. Mas continua sendo gravado aqui. E o que eu estava contando era sobre a Dawn Watson, do livro que eu estou lendo, né? A Força que há em nós. Ela fala assim, que ela aprendeu a perdoar quando ela viu nas situações que ela vivia, e ela estava relatando uma questão com a mãe dela, ela fala assim, eu vi que naquela situação eu não estava sofrendo sozinha. E isso é uma coisa que ela fala que eu acho muito bonita. Sempre quando alguém está sofrendo, tem alguém da outra parte sofrendo também. Porque quando a gente leva tudo para o pessoal, é só a gente que está mal, é só a gente que sofre, e a gente não vê que a outra pessoa está no inferno pessoal dela também, né? E aí eu acho triste ter caído aqui, porque era bem no finalzinho já, do não levar para o pessoal, algumas questões assim, rápidas, né? Para a gente só finalizar o segundo compromisso. Olha, quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido e sua reação é defender suas crenças e criar conflitos. Você faz uma tempestade num copo d'água porque tem a necessidade de estar certo e tornar todos os outros errados. Você também tenta estar certo fornecendo suas próprias opiniões. Da mesma forma, o que quer que sinta e faça é apenas uma projeção do seu sonho pessoal, um reflexo dos seus próprios compromissos, acordos, encantamentos, filtros. O que diz, o que faz e as opiniões que emite estão de acordo com os compromissos que você firmou. E esses compromissos não têm nada a ver comigo. O que você diz também não tem nada a ver comigo. Então, olha, não é importante para mim o que você pensa a meu respeito. Por isso, não levo nada para o pessoal. Quando as pessoas dizem, Miguel, você é o máximo, ou quando dizem, Miguel, você é péssimo, não levo nada para o pessoal. Sei que quando elas estiverem felizes, vão me dizer, Miguel, você é um anjo. Mas quando elas estiverem zangadas, elas vão me dizer, Miguel, você é nojento, como é que pode fazer uma coisa dessas? E não é isso. Não é isso que a gente vive, não é isso que as pessoas fazem com a gente, não é isso que a gente faz com as pessoas quando a gente está bem, quando não está bem. A gente muda, né? Por causa dos filtros do que a gente está vivendo. Ele fala no Miguel Ruiz, não leva as coisas para o pessoal. O que quer que você pense, como quer que se sinta, sei que é problema seu, não meu. O que quer que as pessoas façam, sintam, pensem ou digam, não leve para o lado pessoal. Se disserem como você é maravilhoso, não estão dizendo por sua causa. Você sabe que é maravilhoso. Não é necessário acreditar quando as pessoas dizem que você é maravilhoso. Não leve nada para o pessoal. Mesmo se alguém pegou uma arma e deu um tiro em sua cabeça, não foi pessoal. Até nessa situação extrema, é sobre ela. Esse capítulo é muito bom, gente. Não é sobre o compromisso, não leve nada para o pessoal. Eu marquei muita coisa, mas eu queria manter o meu compromisso, que eu estava no meu coração de encerrar 8h30, e a gente já chegou 8h30. E aí eu vou encerrar com essa parte aqui, que está bem no finalzinho do capítulo, que ele fala assim: não leve nada para o pessoal, porque ao fazer isso você sofre por nada. Os seres humanos são viciados em sofrer de várias formas diferentes e apoiam uns aos outros quando se trata de manter esse vício. Se você tem necessidade de sofrer, se você tem necessidade de sofrer, vai encontrar alguém que te ajude nessa missão facilmente. Da mesma forma, se você está ao lado de pessoas que precisam de sofrimento,
algo em você irá levá-lo a produzir essa dor. É como se elas tivessem um cartaz nas costas dizendo, por favor, me machuque. Estão pedindo uma justificativa para o próprio sofrimento. O vício de sofrer não passa de um compromisso reafirmado todos os dias. Para onde quer que vá, encontrará pessoas mentindo para você. E quando sua consciência aumenta, você percebe que também você mente para si mesmo. Não espere que as pessoas lhe digam a verdade, porque elas também mentem para elas mesmas. Você precisa confiar mais em você e escolher acreditar ou não no que alguém lhe diz. A prática dos 2 primeiros compromissos irá quebrar 75% das pequenas obrigações que o mantinham ligado ao inferno do planeta. Escreva esse compromisso em um papel e coloque-o na geladeira para lembrar você todo o tempo. Não leve nada para o pessoal. Não é sobre você, é sobre o outro. Enquanto você se acostuma a essa prática, não vai precisar depositar sua confiança no que os outros dizem ou fazem. Para fazer escolhas responsáveis, só precisa confiar em si mesmo. Gente, essa parte aqui atrás que ele fala, se você tem necessidade de sofrer, vai encontrar facilmente quem o ajude nessa missão. Se você quer reclamar da vida, se você quer mostrar como você é infeliz no trabalho, com a sua família, você vai achar alguém para te ajudar e ir mais pro buraco rapidamente. Eu estou me lembrando de um outro livro que eu li, que o autor falava assim, de ordem geral, nós conseguimos muitas pessoas para chorar conosco quando nós estamos tristes. Mas é infinitamente difícil conseguir pessoas para sorrir conosco quando nós estamos felizes. Então, o que o Dom Miguel Ruiz fala de muito importante aqui é que a gente precisa depositar a nossa confiança na gente mesmo. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, você é linda, eu não preciso daquela pessoa chegar e falar isso para mim para achar que eu sou linda. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, você é horrorosa, eu tenho a minha confiança estabelecida de que aquilo é sobre ela também, não é sobre mim. E isso tudo mora na impecabilidade da palavra, de como é que eu me trato, do que é que eu falo sobre mim mesma. Se você mantém esse compromisso, não leve nada para o pessoal, pode viajar ao redor do mundo com o coração completamente aberto e ninguém será capaz de lhe fazer mal. Então estará no meio do inferno e será capaz de experimentar paz e felicidade. Imerso em seu estado de graça, o inferno não será capaz de afetar. Não é fácil, né, gente? Vamos combinar aqui, Dom Miguel Ruiz, que é um grande desafio, porque como nós ainda vivemos num estado de consciência infantil, a gente ainda é aquela pessoa que é a criancinha lá que é afetada pelo que o papai e a mamãe falam, né? Mas o convite desse livro é: tome o seu lugar de adulto. Ouça o que o outro te diz, porque ouvir você vai, né, gente? Até quem é surdo vai fazer leitura labial. Quem é deficiente auditivo, eu quero dizer. Vai sentir emoção, vai sentir vibração. Mas receba o que vem do outro e saiba que aquilo é do outro. Se uma pessoa te der um presente, e aquele presente for uma roupa que você fala, cara, eu jamais vou usar isso. Você não precisa usar. Você não precisa guardar ele no seu guarda-roupa, no seu coração. Você pode doar, você pode se desfazer, você pode ir na loja e trocar, mas você não precisa ficar com aquilo.
Primeiro compromisso, seja impecável com a palavra. Seja amoroso com você mesmo no uso da sua palavra. Segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. Não é sobre nós. Inclusive, quando a gente está xingando os outros, também não é sobre o outro, não, é sobre as nossas questões aqui de dentro, né? Terceiro e quarto compromisso, a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Duas coisas. Primeiro, agradecer muito a companhia de vocês que estão aqui ao vivo, agradecer também as pessoas que vão ver a gravação. Espero que seja útil para o processo de desenvolvimento pessoal de cada um de vocês. Segunda questão. Esse grupo de estudos foi motivado pela minha releitura, e quando eu releio, eu quero comentar com as pessoas, e foi motivado também pelos conteúdos que eu estou organizando para o encontro que a gente vai ter dia 13 de janeiro aqui em Belo Horizonte. 13 de janeiro, de 9 às 19, no Hotel da Arel, na Rua Espírito Santo, em Belo Horizonte. Por favor, participem. Vai ser lindo, vai ser rico, e a gente vai viver isso aqui na prática. Marjorie, tem uma moça, que é a Priscila, que estava aqui com a gente, que saiu. Ela está vindo de Juiz de Fora. Combinem, venham juntas. É um encontro de verdade, gente. Eu só coloquei o título que eu consegui dar para ele foi Da Minha Alma para a Sua. Porque até para gravar vídeo, para falar sobre o que vai falar, ontem eu fui gravar um vídeo que eu vou postar amanhã sobre o curso, eu não consigo falar sobre o que ele é. Porque é só da minha alma para a sua, assim, é o que funcionou no meu processo terapêutico, é o que eu vivi no meu 2023 inteiro, é o que fez uma mudança, um clique na minha vida, que eu vou passar da minha alma para a sua, e que tem muito a ver com esse livro, Os Quatro Compromissos. Então, por favor, participem. Vai ser muito rico. E rico também a gente poder se abraçar, se encontrar, a gente que convive tanto online, né? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo encontro, a gente vai falar do terceiro e do quarto compromisso, vai fechar o livro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.